A falta de sono, dormir mal, pode atrapalhar muito quem quer emagrecer, quem quer perder gordura, ganhar massa muscular, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Paula Goulart, meu Instagram é o Fit com Chocolate. Nesses canais eu divido todos os meus erros e acertos na trajetória em busca do maior metabolismo, mais massa muscular, menos gordura e mais qualidade de vida. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais, com mais detalhe, uma terapia que eu fiz específica para insônia. A insônia foi um problema que me acompanhou a vida inteira e eu queria dividir com vocês, especialmente alguns insights, algumas descobertas que eu tive desse tratamento, contar um pouquinho como é que ele se deu e dividir como que isso pode ajudar a gente na mentalidade mesmo, para resolver alguns problemas que dependem de mudanças de hábito. Eu acho que o que eu vivi nessa terapia e o que eu aprendi pode ser muito útil para quem precisa emagrecer, não só porque o sono ajuda muito a regular tudo que a gente precisa, todo o funcionamento do nosso corpo para o emagrecimento de fato acontecer, mas também porque as mudanças que me levaram a melhorar a minha insônia, eu acho que são mudanças que têm tudo a ver com as que precisam acontecer num processo de emagrecimento, de mudança de hábitos, de reeducação alimentar. Quando a gente pesquisa um pouco, e eu tenho uma endocrinologista que me ajuda muito nos meus conteúdos, a gente descobre que o sono é muito importante para regular a produção de vários hormônios importantes, inclusive os hormônios que regulam a nossa fome e a nossa saciedade. Então o sono, ele é muito importante sim para um processo de emagrecimento, e ele é muito importante para o ganho de massa muscular também, que é onde acontece a regeneração muscular, o nosso descanso. Não só ele se dá nos dias de descanso, mas também nas horas de real descanso, que é o nosso sono. Então a gente sabe disso, pode buscar mais informações também para ficar mais motivada a dormir bem. Quem dorme mal sabe que não precisa nem de motivação para querer dormir bem, porque a gente trabalha mal, fica mal-humorada, não é uma profissional tão boa, não é uma companhia tão boa quando a gente tem dias seguidos de insônia ou quando a insônia é um problema que nos acompanha pela vida. Eu tive muita insônia durante toda a minha vida. Desde criança eu me lembro assim de acordar de manhã e ter um receio assim de olhar que horas seriam. A minha insônia é no despertar. Eu acordo antes do despertador várias vezes, antes de estar totalmente descansada. Acho que isso acontece com muita gente. Eu acordo agitada, como se o sono tivesse ido embora para longe, só que algumas horas depois eu tô cansada e o dia passa bem difícil, assim, com muito cansaço. Então a minha insônia era e é desse tipo. E uma vez eu vi um psiquiatra falando, até no Instagram, sobre um tratamento que ele chamou assim, olha, hoje o tratamento padrão ouro para insônia é a terapia cognitivo-comportamental, TCC, específica para esse fim. Eu me interessei muito porque eu já tinha feito terapia desse tipo, TCC, como uma terapia longa, mas eu gostei muito da técnica e eu sabia que existia essa terapia para outros fins. Então eu fui procurar e comecei o tratamento. Eu vou falar só um pouquinho como que ele funcionou, que na verdade é claro, né, que é um tratamento bastante pessoal, mas como eu recomendo muito, eu vou contar um pouquinho porque ele é curto. Eu acho que é muito interessante para quem tiver curiosidade e interesse, faça, porque ele é curto, ele é agradável, ele alimenta e alimentou várias coisas que eu trato mesmo no meu desenvolvimento pessoal, em outras terapias. Recomendo mesmo esse tratamento. Mas ele se baseia em um diagnóstico. Desde essa hora do diagnóstico, ela já começou a me mostrar como é que seria esse tratamento, onde é que mora a raiz da insônia, porque o diagnóstico era muito sobre como é que foi o dia que antecedeu uma noite muito boa e como é que foi o dia que antecedeu uma noite difícil. Então teve esse diagnóstico, depois algumas técnicas interessantes, como por exemplo, quando a gente acorda à noite para voltar a dormir, não é bom a gente insistir muito tempo. Por exemplo, acordei, estou tentando voltar a dormir há 10 minutos, ela recomenda que eu mude um pouco o ambiente. Levante, tome um copo d'água, mude um pouco para voltar. Essa tentativa insistente de voltar a dormir, ela deixa a gente ansioso, né? Deixa a gente triste, frustrado. Então esses sentimentos não são bons para voltar a dormir. Então técnicas como, por exemplo, essa e o telefone. O uso do telefone é
impressionante o efeito dele numa noite boa ou numa noite ruim. O telefone leva a gente para multitarefas, né? O problema do telefone, eu aprendi nessa terapia, não é a luz no nosso rosto. É a questão de a gente estar exposto a muitas pessoas ali né? A gente entra no nosso WhatsApp, a gente está exposto a quase todas as pessoas que a gente conhece, exposto no bom sentido, né? Exposto à possibilidade de falar com elas. A gente pode, naquele momento ali, se expor, por exemplo, ao falar alguma coisa numa rede social, ao dar alguma opinião. Ou seja, são atividades, tanto as conversas em grupo, a exposição, que não combinam com relaxamento, né? São atividades pro dia, pro momento que a gente está ativo, tá produtivo. Então, o telefone nos leva a um estado mental muito agitado. Então, foi uma coisa que eu realmente tenho hoje por hábito, assim, abandonar o telefone. Para mim, o ideal são 2 horas antes de dormir. Quando eu faço isso, eu sinto que eu durmo muito bem. Agora, já entrando na mensagem principal que eu tô fazendo esse vídeo para contar um pouquinho mais sobre esse processo e sobre tudo que aconteceu, foi ela me fazer entender que o problema da insônia, ele não está à noite, ele está durante o dia. O problema da insônia está em hábitos que eu tenho, né? Está em, por exemplo, falando, né, dando mais exemplo, eu sou uma pessoa extremamente agitada, uma capacidade de fazer muitas coisas que é boa e é ruim, como tudo na vida. Então, a solução que eu buscava estava em ter a consciência disso e revisar hábitos e prestar atenção em como eu fazia as coisas. E uma outra coisa muito importante de quando a gente entende que a solução que a gente busca está em mudar alguns hábitos, é que eu tinha uma sensação assim de tem pessoas que dormem muito bem e pessoas que dormem muito mal. Eu tinha uma classificação na minha cabeça como sortudas e azaradas. E eu tinha um rótulo para mim mesma como uma pessoa que não dorme bem, como uma pessoa que tem insônia. E começar a vincular isso tudo aos hábitos começou a mudar a minha cabeça, assim, começou a mudar o meu entendimento sobre esse problema. E esse eu acho que foi o principal ganho dessa experiência. E a pergunta começou a ser: como se comporta a pessoa que tem o que eu quero? Ao invés de ter esse rótulo, a pessoa nasceu, né? Deus estava na fila para nascer, Deus botou esse aqui dorme bem, esse aqui dorme mal, né? Ao invés de ser um rótulo, uma coisa taxativa, começou a ser assim: como se comporta a pessoa? Eu conheço pessoas que dormem muito bem, que para mim tinham esse rótulo, mas como elas se comportam? Como é o dia dessa pessoa? Será que ela faz 3 coisas ao mesmo tempo? Será que ela, sempre que ela tá sozinha, ela tá ouvindo um vídeo no YouTube acelerado, no 2.0? Ou será que ela é mais tranquila? Será que ela para à noite e lê um livro, vê uma série e não faz mais nada? Entender isso me fez mudar a visão para se essa pessoa que tem essa característica que eu quero se comporta assim e o meu comportamento, eu tô enxergando um pouco mais o link do problema que eu tenho com o comportamento que eu quero, a solução começa a ficar um pouco mais clara. Começa a ser sobre eu entender que tudo são escolhas. Então, muitas vezes quando eu me sinto muito ansiosa, o escape da ansiedade às vezes é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aí já começou a vir a pergunta minha pra mim mesma, assim: não, mas calma, eu sei que você quer fazer várias coisas, eu sei que tá difícil aqui agora, tá um sentimento meio angustiante, mas assim, vale a pena por uma noite melhor lembrar que faz uma coisa só. Tá almoçando sozinha hoje, home office, só tá você aqui. É chato? Mas só almoça. Foca na sua comida. Esse tipo de coisa eu fazia sem perceber que estava influenciando num dos maiores problemas que eu queria resolver, que era a insônia. Então eu trouxe pra consciência todas as vezes hoje que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, que eu tenho atitudes agitadas, eu penso no sono que eu quero ter. Eu penso que esse problema é muito difícil de enfrentar. Então virou realmente um trade-off, né? Uma escolha. E antes não era. Antes eu achava que eu era assim, uma azarada na vida. Então uma coisa que eu acho muito interessante, e aí eu já faço um link sobre o emagrecimento, que até a própria terapeuta fez esse link, é esse pensamento de a pessoa dorme bem, que sorte a dela. Eu tenho que me privar de várias coisas e mudar hábitos e deixar de fazer as coisas do jeito que eu gosto de fazer para dormir bem. A pessoa não precisa fazer nada e ela já dorme bem. Isso não é verdade. Os hábitos das pessoas
são invisíveis pra gente, muitas vezes. E muitas vezes a pessoa já faz aquilo, já tem aquele hábito há tanto tempo, já faz daquela forma há tanto tempo, que pra ela não é um sacrifício. E pra mim é, mas é o mesmo comportamento que nós duas temos que ter. Pra ela pode ser natural, pra mim pode ser esforço. Mas ela não dorme bem a custo de nada, ela dorme bem às custas de bons hábitos, que ela pode ter consciência ou não. Podem ser mais fáceis pra ela, podem ser naturais. Então eu achei isso super interessante nesse processo. E existe, inclusive, a TCC específica para emagrecimento. E eu, assim, pelo meu processo, pelo meu resultado sobre a terapia para insônia, eu recomendo demais a terapia para o emagrecimento. Eu acho que deve ser fantástica. E como que ficou? Como é que foi? A terapia acaba, essas mudanças de hábito, elas não são rápidas e nem são fáceis. Então você acaba com várias tarefas, mas a mudança da consciência, ela foi rápida. Eu acho que hoje eu trato as coisas que eu diagnostiquei lá na minha terapia, que eu faço contínua, né? Uma sessão por semana. Eu vigio constantemente os meus maus hábitos. Eu vejo um link direto, isso é muito interessante. Quando eu faço as coisas que eu tenho que fazer, que são as atitudes, né, de uma pessoa mais calma, se eu quero ser a pessoa que dorme bem, né? Tem aquela tarja. O que essa pessoa faz, né? Ela tem atitudes mais calmas, ela tem um dia menos frenético no sentido de mental, ela se concentra mais em uma coisa só, ela tem momentos de relaxamento durante o dia. Então eu passei a ver muito claramente que quando eu fazia essas mudanças, quando eu tenho atitudes assim e vigio um pouco mais o meu dia para ele ser calmo, vigio essa noite, à noite além do celular, menos luz, menos agitação, menos se for ver uma série ou um filme ou ler um livro, algo que me acalme, que me dê prazer e não algo difícil, né? Difícil de ler, difícil de ver, que me gere algum desconforto muito grande, isso não é legal. Então eu vejo mesmo, quando eu faço isso, eu tenho uma noite muito melhor. Então é isso, hoje em dia a vigilância é constante, o autoconhecimento é constante. Muitas vezes não é uma questão de sorte ou azar, é só uma questão mesmo de hábitos conscientes ou hábitos inconscientes, ou hábitos mais difíceis para uns, mais naturais para outros. Então era isso, queria compartilhar como foi essa experiência, espero que vocês tenham bons insights e até o próximo vídeo.